Boa noite, iniciando a live desta semana do IARGS, esta semana na quarta, um pouquinho diferente. A live hoje vai ser um pouquinho diferente, com as convidadas do diretor do Departamento de Direito Civil do IARGS. Bom dia, boa noite, olha eu, bom dia. Oi, doutora Débora, já vou lhe chamar. Boa noite, doutora Andréia. Já vamos chamar nossas palestrantes de hoje. Vamos ver aqui, a doutora Débora, aceitei, vamos ver agora. Ó, já tá aí. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Doutora, tudo jóia? Tudo bem. Vou lhe pedir uma licencinha, ó, tá, doutora Andréia? Vou pedir para ela ingressar. E acho que mandei convite, aí ela nos confirma, daqui a pouquinho ela entra. Já está. Boa noite. Olá, boa noite. Doutora Andréia, prazer em conhecê-la. A doutora Débora eu já conheço, mas não ao vivo. Conheço das redes sociais e do nosso amigo em comum, vamos dizer, né? Doutor Arnaldo. Doutor Arnaldo Rizardo Filho, exatamente. Então, como eu estava falando aqui para quem está ingressando na live, hoje vai ser um pouquinho diferente do que o pessoal está acostumado. Eu, na verdade, estou aqui representando o IARGS e a nossa mediadora vai ser a doutora Débora Minuzzi e a palestrante, a doutora Andréia Oliveira. Bom, essa live é um convite, então, do doutor Arnaldo Rizardo Filho, que é o diretor do Departamento de Direito Civil, e fez um convite, então, à doutora Débora e à doutora Andréia para nos falarem sobre gestão do trabalhista rural, que é um assunto super interessante. Eu, pessoalmente, tenho muito interesse, estou louca para ouvir vocês. Que bom. Vou fazer uma breve leitura dos currículos das doutoras e aí já passo a palavra, então, para a doutora Débora começar. A doutora Débora Minuzzi é advogada no escritório Arnaldo Rizardo Advogados Associados, é mestre em Direito pela PUC Rio Grande do Sul, na área de concentração de Teoria Geral da Jurisdição e do Processo. É especialista em Processo Civil pela URGS, especialista em Direito Ambiental Nacional e Internacional pela Universidade, também pela URGS, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro da Associação Brasileira Elas no Processo e membro da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas da UBAL. Já a palestrante, a doutora Andréia Oliveira, é advogada atuante há 22 anos para o segmento do agronegócio, gestora de negócios formada pela USP, Exalc, professora, exportadora de café especial brasileiro e presidente do CGRT UBAL, Comissão de Gestão e Relações Trabalhistas. Com isso, passo a palavra então à doutora Débora, dando um oizinho aqui para o doutor Arnaldo, que entrou agora. Boa noite, bem-vindos a todos. Qualquer interrupção, eu vou fazendo assim com a mãozinha, meninas. Se quiserem que eu leia alguma coisa, qualquer ajuda, vocês me falam, tá bem? Então, com vocês, doutora Débora Minuzzi, por favor. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao doutor Arnaldo Rizardo Filho pela oportunidade que nos deu de estar aqui tratando de um tema super importante, gestão trabalhista rural, e agradecer ao IARGS também pela oportunidade. Nós combinamos, eu e a Andréia, dela iniciar a conversa e ao final a gente fazer um debate. Perfeito. Então agora eu devolvo a palavra à doutora Andréia para que ela comece a palestra e no final a gente possa trocar uma ideia, fazer um debate dentro do tema aqui proposto, que é a gestão trabalhista rural. Boa noite a todos. Quero primeiro agradecer o convite da IARGS, doutor Arnaldo Rizardo Filho. Um enorme prazer. Débora, minha querida amiga, grande colega advogada, grande profissional do direito, que muito nos orgulha, inclusive, de ser minha pária dentro da Comissão das Mulheres Agraristas da UBAL. Muito obrigada, Débora, pela oportunidade de estar aqui, bater nesse papo. A Ana, muito obrigada, Ana, pela gentileza de estar aqui com a gente. É isso, pessoal. Vamos falar de gestão trabalhista rural. É um tema que eu adoro, eu lido com ele no meu dia a dia. Minha sócia está aí também, Fabiana. Várias colegas advogadas estão aí assistindo. Muito obrigada a todas. A Sara, muito obrigada a todos. Gestão trabalhista rural, para a gente começar a falar desse tema, a gente precisa primeiro lembrar ao agricultor, eu não sei se a gente tem agricultores aqui,
mas lembrar ao agricultor da importância dele profissionalizar o negócio. O primeiro passo, antes dele começar a inserir a gestão trabalhista rural no negócio dele, é ele profissionalizar o negócio dele. Como que ele profissionaliza o negócio dele? Ele profissionaliza através da governança corporativa. A governança corporativa é uma gestão altamente eficaz de ferramentas voltadas para as fazendas, para as empresas de modo geral, mas que a gente usa muito hoje dentro das fazendas. E a governança corporativa, ela tem o grande objetivo de dar longevidade para o negócio. Então, o agricultor, ele insere as ferramentas de gestão, de governança corporativa dentro dos ambientes de comercial, do ambiente de financeiro, o ambiente agrícola, dentro do setor de pessoas, aí entra a gestão trabalhista rural. Ele precisa também ter em mente a necessidade de separar o negócio da família e do patrimônio, para não ter nenhuma confusão. E com isso, ele insere, depois dele fazer todas inserir todas essas ferramentas de gestão de governança corporativa, ele dá o passo, então, para as ferramentas legais dentro aí das áreas. Aí a gente tem o ambiental, a gente tem o trabalhista, a gente tem os contratos agrários, contratos bancários, contratos comerciais. Então, ele começa com a gestão trabalhista rural. E o grande objetivo, quando a gente fala de profissionalizar o negócio, de inserir ferramentas de governança corporativa, ferramentas de gestão, e é importante o agricultor saber que quando eu estou falando de governança, e os colegas também, saberem que quando eu estou falando de governança corporativa, eu estou falando de gestão, mas de ferramentas altamente eficazes de gestão, que vai tirar o agricultor daquele lugar que ele estava lá no passado para a profissionalização, que tem o grande objetivo de dar longevidade para o negócio. Tá? Então, esse é o primeiro passo, a gente começar com como que a gente faz para começar a gestão trabalhista numa fazenda. A gente começa a gestão trabalhista numa fazenda através da governança corporativa e depois a gente insere em cada setor a ferramenta necessária de gestão. Quando a gente fala de departamento de pessoas, de recursos humanos, a gente insere a ferramenta de gestão trabalhista. Tá? Andréia, uma palavra para deixar claro, para deixar mais claro aqui para todos que estão escutando a live, em que consiste essa gestão trabalhista rural? Olha, então, a gestão trabalhista rural, ela é um sub-ramo da governança corporativa, tá? Governança corporativa, aquela quantidade de ferramentas altamente eficazes. Inclusive, a gente tem um instituto excelente no Brasil que chama IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a qual eu indico todos vocês a buscarem sobre esse instituto. E aí a gestão trabalhista ela está inserida nesse contexto. Então, primeiro a gente tem a governança e a gestão trabalhista é um sub-ramo da governança. O que a gente faz na gestão trabalhista? O que eu faço no meu dia a dia com gestão trabalhista? Eu dou assessoria, eu faço consultoria, eu faço compliance, uma ferramenta altamente complementar dentro da gestão trabalhista rural é o compliance, onde a gente audita. E aí a gente audita o quê? A gente audita documentos, a gente audita as frentes de trabalho, a gente audita os trabalhadores para ver se eles estão usando equipamentos de proteção individual, se eles estão obedecendo às regras da fazenda. E aí você dá treinamento para esses trabalhadores, você cria código de conduta, cria regulamentos internos, plano de cargos e salários. Quando a gente fala por exemplo, de contratação de terceirizados, a gente faz o due diligence, que é uma ferramenta dentro da auditoria para verificar se de fato aquela contratação é bacana para o agricultor por conta da responsabilidade subsidiária dele. Tem canal de denúncia também, tem sindicância. Então é isso. A gestão trabalhista, como que a gente faz? A gente faz a gestão trabalhista através dessas várias ferramentas que eu acabei de falar, assessoria, consultoria, compliance, tá? E ela tem como objetivo, Débora e Ana, ela tem como objetivo preparar o agricultor para o futuro. Por que futuro? Porque quando eu penso em gestão trabalhista, eu não penso só em obedecer regra legal. Eu penso em obedecer regra do mercado, porque o mercado que ele quer exportar,
como que esse mercado que ele quer exportar se comporta? Quais são as exigências desse mercado? Se ele vai vender para o mercado, esse mercado ele tem uma exigência de certificar os produtos? Se ele tem uma exigência de certificar os produtos, ele trabalha então com ESG. No mínimo, ele trabalha com sustentabilidade, com o tripé da sustentabilidade. Então, se ele trabalha com o tripé da sustentabilidade ou trabalha com ESG, que aí a diferença é muito pequena, né? A gente está falando da diferença da governança para o financeiro. Sustentabilidade, a gente fala em financeiro, social e ambiental. ESG, a gente fala de governança corporativa, social e ambiental. Então, sempre vai ter o pilar do social, quando a gente fala de exportar e de atender essas necessidades do importador. E provavelmente o importador vai querer saber qual que é a rastreabilidade do produto, de onde aquele produto vem, como que aquele produto é feito. E aí, para isso, ele precisa do quê? Ele precisa de certificar o produto dele. Quando ele vai certificar, ele tem que obedecer regras que são regras relacionadas às questões sociais. Tá? Então, a gente preocupa, quando a gente fala de gestão, a gente não preocupa só em obedecer regra legal. Porque isso tem que fazer, né? A lei está aí, tem que ser cumprida. Não tem... A gente dá atenção para alguma coisa quando o agricultor não consegue cumprir tudo, mas de praxe a regra tem que ser cumprida. Mas a gente quer olhar mais, a gente quer preparar o agricultor para o futuro, para que ele atenda às exigências do mercado e, com isso, ele agregue valor ao produto dele. Consiga ganhar mais dinheiro com o produto dele. Nós temos esse objetivo. Bom, Ana e André, a segunda pergunta que eu iria fazer era qual era o primeiro passo para se iniciar uma gestão trabalhista numa fazenda, na qual já foi respondida, né? Então, eu gostaria de passar outra pergunta, que seria: a gestão trabalhista, ela cabe para qualquer porte de produtor? Então, Débora, é possível sim, tá? Desde o pequeno ao médio ao grande, uma vez que a legislação trabalhista ela tem que ser obedecida tanto para o pequeno, para o médio e para o grande. Quando a gente fala do pequeno, o pequeno ele é muito bem visto, né? Fora na Europa, em outros mercados. Então, é lógico que o pequeno ele tem um mercado muito legal para ele exportar os produtos dele. E com isso, obviamente, ele tem que obedecer todas as regras, não só as regras legais, que é para todo mundo, como também as regras de certificação, regras do mercado, regras de ESG e de sustentabilidade. Então, cabe sim para todos. Tá? A gente precisa adequar. A gente tem que adequar ao porte dele. Algumas ferramentas o pequeno não vai ter necessidade de usar, né? Ferramentas que o médio e o grande usariam. Então, a gente tem que fazer essa adequação, tá? Bom, e quando a gente se fala no tema agricultura, né, é uma atividade de risco. A agricultura é uma atividade de risco que todo mundo sabe, né? E do teu ponto de vista, Andréia, é importante que o agricultor seja um bom gestor, fazendo a análise do risco do seu próprio negócio, ele mesmo? Excelente pergunta, minha querida. Com certeza, a gestão de risco, a análise de risco, ela precisa ser feita. Com certeza. Porque é o que você acabou de falar. A gente tá falando de uma empresa a céu aberto, né? Nós estamos falando de uma empresa a céu aberto que tem inúmeros riscos. Risco de mercado, risco operacional, risco financeiro, risco estratégico. Climáticas. Exatamente. Risco legal. E aí, dentro do risco legal, eu já falei aqui, a gente tem um ambiental, a gente tem um trabalhista, a gente tem um contratual, né? E, entre outros. Então, dentro desse contexto, ele precisa analisar para ver qual situação que vai gerar o risco para ele. Porque risco ele sempre vai ter, né? Então, aquela situação, por exemplo, eu contrato um trabalhador, e o trabalhador não quer usar EPI, mas ele trabalha numa atividade perigosa. Eu tenho que analisar aquela situação. Se ele não usar o EPI, e se por acaso acontecer um acidente de trabalho com ele, qual que é o meu possível passivo trabalhista financeiro? Qual é? Então, eu vou aceitar esse risco? Eu vou eliminar o risco? Eu vou controlar o risco? Eu vou transferir esse risco para uma seguradora? E aí, como que eu faço isso? Tem
tem a auditoria, onde a gente consegue fazer essas análises, tá? Tem planilha, tem várias ferramentas onde a gente consegue fazer essa análise para poder orientar o agricultor chegar a essa conclusão. Porque, às vezes, em algumas situações, o agricultor, para ele corrigir o risco, é muito mais caro do que o possível passivo financeiro dele. Então, ele, de repente, precisa fazer uma estrutura para poder corrigir o risco. Mas essa estrutura custa 100 mil reais. Se ele não fizer essa estrutura, qual que é o passivo dele? É 10 mil reais. Então, ele precisa fazer esse cálculo, essa conta, para poder concluir, para fazer essa análise de risco. Então, é imprescindível a análise de risco. Tá? E aí, em todas as esferas, eu aconselho, inclusive, que essa análise de risco ela precisa ser feita em todas as esferas. Ambiental, contratual, trabalhista, em todas. Aproveitando que tu falou muito em gestão trabalhista, em direito do trabalho, vamos aproveitar para adentrar no tema. Então, quais são os contratos de trabalho mais indicados que o agricultor ele deve saber no seu dia a dia, deve conhecer, ter ciência para evitar o risco? Olha, as formas de contrato que nós temos no direito brasileiro, os mais usados, é o contrato por prazo determinado e o contrato por prazo indeterminado. A regra geral é o contrato por prazo indeterminado. E a regra excepcional é o contrato por prazo determinado, que você contrata em algumas situações. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês de contrato por prazo determinado. Tudo isso vai depender do modelo de negócio. Tá? Se a gente tem um pequeno produtor rural que ele trabalha em regime de agricultura familiar e ele precisa esporadicamente, dentro de um ano, por um período máximo de 2 anos, contratar um trabalhador rural, ele pode usar de uma ferramenta, de uma figura que está na lei do trabalho rural. Essa lei é importantíssima para quem quer trabalhar com direito trabalhista rural, é a lei 5889 de 73, a lei do trabalho rural, e nela... Oi. Trancou para todo voltou. mundo ou foi só para mim, doutora Débora? Para mim, trancou. Então, vamos aproveitar. Ó, voltou. Voltamos. Voltou. É porque aqui tá chovendo, gente. Voltou. Se acontecer, vocês me perdoem, mas está chovendo aqui, infelizmente. Não então, tem problema. Não tem. Tá. Voltando, a questão do pequeno prazo, contrato por pequeno prazo. Aquele empregador, então, que precisa no período máximo de 2 meses, durante um ano, ele pode contratar. E aí, o que a lei fala, que quase ninguém sabe? Que ele pode contratar, ele precisa inserir esse trabalhador na GFIP e ele pode optar, é uma das poucas opções que tem, ele pode optar ou por assinar carteira ou por fazer apenas um contrato de trabalho e não assina carteira. Então, não tem o registro da carteira nessa situação. Está muito claro na lei. A lei dá o ou, ele coloca o ou como essa alternativa. A regra é inserir ele na GFIP, tem que inserir. Mas aí ele pode escolher entre fazer apenas um contrato de trabalho ou fazer o registro dele. Tá? Então, esse é um modelo de contrato. Um outro contrato que a gente tem... Tá travado ainda, não, né? Não, para mim não tá. A Terezinha escreveu que tá travado. A Terezinha é assistente do... Ai, meu Deus, é a jornalista aqui do IARES, nossa assessora de imprensa, ela que está avisando. Eu vou avisar aqui que está funcionando. Pode seguir, por favor. O outro contrato que a gente tem, que também está na Lei 5889, é o contrato de safra. E aí o contrato de safra, ele é super usual dentro do agronegócio, porque ele é o contrato justamente o contrato que compreende justamente o período da preparação do solo para o cultivo até a colheita. Então, quando a gente fala de todas as atividades que acontecem na fazenda, que começa no preparo do solo para o cultivo até a colheita, a gente precisa contratar trabalhadores para isso. E aí a gente contrata esses trabalhadores em qual modalidade? No contrato de safra da Lei 5889 de 73, tá? É um dos mais usuais também dentro da questão trabalhista rural. Aí a gente tem uma figura que veio nova pela reforma trabalhista, que é o autônomo, tá? Não vou entrar em detalhes, porque a gente tem muita coisa ainda para conversar. Se pudesse, eu entrava em todos. E a gente tem também o intermitente, que também veio pela reforma trabalhista. Então, a gente tem 2 contratos, o autônomo e o intermitente.
O intermitente, ele já nasceu lá na Lei 5889 de 73, mas o autônomo não. E o autônomo, ele é uma figura tão interessante porque ele não usa as regras da CLT, ele usa as regras do direito civil. Então, ele é uma figura bem interessante de trabalho que o agricultor pode usar. E, por fim, a gente tem uma figura super interessante também, que é a terceirização. Mas eu chamo a atenção para a terceirização, aí todo mundo deve saber que a terceirização ela pode ser usada para atividades fins e atividades meio, né? Antigamente era só para atividade meio, agora para fim e para meio. Só que ele tem que ter cuidado com a questão da responsabilidade subsidiária. E aí a gente tem a responsabilidade subsidiária e a responsabilidade solidária. A gente estava discutindo isso com a minha sócia hoje, com a Fabiana. Solidária para quando? Solidária para quando se tratar de regras relacionadas à saúde e segurança do trabalho. E a subsidiária quando se tratar de regras relacionadas às questões trabalhistas, que a gente vai falar um pouquinho sobre questão de saúde e segurança do trabalho também, que eu acho super importante da gente falar. Exatamente. Esse é um tema muito importante, as regras de saúde e segurança do trabalho, que seria um ponto que eu iria te questionar agora, através do debate. Quais são os aspectos mais importantes que o agricultor deve prestar atenção para as regras de saúde e segurança do trabalho? Débora, quando o agricultor chega para mim e fala assim, Andréia, eu não consigo atender toda a legislação, porque ela é muito custosa financeiramente para mim. Para quem que eu dou mais atenção? Eu digo para ele imediatamente, você dê atenção para as regras de saúde e segurança. Então, de um lado, a gente tem as regras trabalhistas e do outro lado, a gente tem as regras de saúde e segurança que andam junto. Mas, quando ele não consegue financeiramente atender tudo, primeiro ele tem que dar atenção para as regras de saúde e segurança. Por quê? Porque são essas regras que protegem o trabalhador. São essas regras que, se obedecidas, elas garantem saúde e segurança para o trabalhador dentro da fazenda. E uma coisa super importante, que inclusive foi objeto de processo meu, então eu conheço isso na prática. Quando a gente fala de regras de saúde e segurança do trabalho, a gente está falando de qualquer pessoa que está inserida dentro do contexto da fazenda, independente dela ter relação empregatícia com o agricultor. Eu tenho um caso de uma criança que faleceu, filha de trabalhadores dentro de uma fazenda, e ela se acidentou no trator da fazenda. E aí eu levantei como fundamentação para essa ação as regras da NRT1, que é as regras de saúde e segurança do trabalho, e a indenização foi dada. Então, são regras muito importantes, elas valem tanto para questões relacionadas a acidentes, questões relacionadas à aposentadoria, elas trazem regras sobre ergonomia, medidas de proteção pessoal, segurança do trabalho em máquinas, equipamentos e implementos, condições sanitárias, e aí uma parte super importante que não gera acidente de trabalho, mas pode gerar indenização para o empregador, e uma coisa que a gente tem que preocupar muito é com a questão da reputação do empregador. Quando a gente fala, então, de regras relacionadas às questões sanitárias, que são regras de alojamento, porque o trabalhador ele tem que ter um local para ele fazer refeição. Então, alojamento, refeitório, ele tem que ter um local para ele dormir, se ele vai ser alojado na fazenda, para preparar alimento, banheiros, sanitários, todas essas regras são todas inseridas lá dentro da NR31. Então, para quem, advogado que quer trabalhar com gestão, com direito do trabalho rural, ele tem que saber NR31. Tá? Não é só a NR31, tem outras normas regulamentares, mas a principal delas é a NR31. Isso, então, seria o que o consultor jurídico deveria saber identificar para proceder à implantação da gestão trabalhista rural. Exatamente, exatamente. Não é saber só regras do direito do trabalho, né? Porque quando a gente fala de gestão trabalhista rural, quando a gente fala do direito do trabalho, a gente está falando de CLT, né? Primeiro, Constituição Federal, abaixo da Constituição, acordos e convenções coletivas de trabalho, depois, Lei do Trabalho Rural, tá? E aí o decreto que regulamenta a Lei do Trabalho Rural, depois vem a Constituição Federal e depois vem as normas regulamentares. Então, ele tem que ficar
de olho nessa legislação para ele poder conseguir atender. Ah, e tem mais. Hoje não é só isso. Ele tem que também, se ele quer trabalhar com uma gestão trabalhista eficiente, uma gestão trabalhista moderna, além de todas essas regras que eu falei, ele tem que saber de LGPD, ele tem que saber sobre as regras de certificação. Quando a gente fala de café, a gente tem Rainforest, ele tem que conhecer as regras da Rainforest, Global Gap, quando a gente fala de soja e vários outros produtos. Vocês que são advogados, vocês sabem quão é caro para nós estudar, né? Então, são várias regras mesmo que nós precisamos estar atentos aí para o nosso dia a dia. E assim, doutora Andréia, na prática, quais são os maiores problemas que tu vê na prática que o agricultor aí passa na seara trabalhista? O maior problema que ele passa? Olha, a legislação trabalhista, a nossa legislação trabalhista brasileira é a mais rigorosa do mundo, né? Não tem dúvida disso, que a nossa legislação trabalhista e dizem que a ambiental também são as mais rigorosas do mundo. Ambiental, sim. Então, de fato, para que o agricultor ele consiga atender tudo, é muito difícil, é muito complicado, né? Principalmente o pequeno, porque gasta-se muito, né? Precisa investir muito para que ele consiga atender. Não tem grande potencialidade para fazer esse investimento. E se a gente fala de uma empresa a céu aberto, que depende do mercado, né? Que as commodities oscilam, o valor depende aí do mercado. Então, de fato, às vezes ele não tem mesmo condição. Mas se ele não consegue atender, essas regras, as consequências são muito grandes. Ele tem consequências junto ao Ministério Público do Trabalho, ele tem consequências junto à fiscalização do trabalho, aí ele tem consequências de mercado, ele pode sofrer ações na justiça. Então, assim, ele tem muitos problemas caso ele não consiga atender. Ele precisa pelo menos fazer o mínimo, ele precisa pelo menos dar atenção para as regras de saúde e segurança do trabalho. Porque um acidente de trabalho, ele quebra o produtor rural. Ele desequilibra a gestão financeira dele. Se ele não tem um caixa forte, desequilibra. Eu já tive experiência de 500 mil reais, de 400 mil reais, de 1 milhão de reais. Então, é muito sério, sabe? Atenção, NR31, regras de saúde e segurança, tem que estar no topo da lista de prioridade numa gestão trabalhista rural. Sim, nós já começamos, então, através do conceito de gestão trabalhista rural, quais seriam os primeiros passos a ser dados para ser implementada uma gestão trabalhista rural em uma fazenda. Passamos agora para as normas de regras de saúde e segurança do trabalho. E tem um ponto que eu gostaria que tu esclarecesse. Quais são os pontos mais relevantes da reforma trabalhista para o agronegócio? Olha, a reforma trabalhista, ela veio de forma muito importante para o agricultor, tá? Eu olho para ela com muitos bons olhos, espero mesmo que ela não seja revogada, porque ela tem ferramentas ali altamente eficientes para o agricultor, mas lógico que ela tem ferramentas prejudicial também, e são ferramentas de gestão, ou seja, se ele não tem uma boa gestão, ele vai ser punido. Como, por exemplo, não fazer o registro do trabalhador na carteira de trabalho. Se ele não faz esse registro, 3 mil reais de multa. Em caso de reincidência, dobra o valor. Aí tem uma outra regra que quando o empregador é microempresa, quando o empregador é microempresa ou é uma empresa de pequeno porte, cai para 800 reais. E a outra também é quando ele não faz as anotações que precisam ser feitas no livro de registro ou na folha de registro, ele tem uma multa de 600 reais. Fora todas as multas que já existiam. Essas são multas novas, são a novidade da reforma trabalhista. É uma novidade negativa? Mas ela existe e o agricultor precisa tomar conhecimento, o agricultor e o operador do direito tem que tomar conhecimento disso. Porque se é um valor tão alto assim, ele precisa fazer o quê? Análise de risco. Eu posso correr esse risco? Né? Então, ele tem que fazer essa análise de risco. Outra coisa interessante que veio acabou com o pagamento das horas em itinere, que era a hora de deslocamento do trabalhador da casa dele para o trabalho.
Lógico que tem algumas ressalvas, mas a gente não vai entrar aqui nelas. Tem o banco de horas, que é uma ferramenta altamente eficiente para organizar, para gerir a questão de horas extras. Quando a gente fala de fazenda, período de plantio, período de safra, tem ocorrência de muitas horas extras, né? E tem a limitação de 2 horas por dia. Lembrando que o trabalhador ele tem que concordar em fazer hora extra e que isso seja feito por escrito, tá? Então, falando em gestão, esse trabalhador ele tem que assinar um documento para o empregador concordando em fazer essas horas extras, não pode ultrapassar 2 horas por dia. Mas o empregador ele pode usar do banco de horas, que é uma ferramenta altamente eficaz, para ele compensar a jornada de trabalho que ele fez num dia superior, ele extrapolou a jornada normal de trabalho para fazer horas extras, no outro dia, ou na outra semana, no outro mês, ele pode fazer essa compensação usando o banco de horas. E uma outra coisa que eu me preocupo muito é a questão do intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra. Precisa ter esse intervalo, tá? Outra coisa que veio interessante na reforma trabalhista é a reparação de danos. Lembra, eu falei vários casos aqui para vocês de indenização de 400, 500, R$1 milhão. Agora a CLT traz os valores. Agora ela pontua os valores para reparação de danos, tá? Antigamente a gente ficava à mercê de jurisprudência. Lógico que não acabou, né, a jurisprudência, os juízes vão olhar para a jurisprudência, mas tá lá pontuado dentro da CLT. O contrato de autônomo, que eu também acho que é uma figura bem interessante, que eu já pontuei aqui. O contrato de trabalho intermitente, que também é interessante, mas ainda eu chamo atenção para usar com parcimônia, porque é um contrato ainda onde tem muita discussão sobre ele, tá? Porque alguns entendem que ele tirou muitos direitos trabalhistas. E a gente não quer tirar direito, né? A gente quer um equilíbrio. Eu acho que é importante olhar para os dois lados com equilíbrio. A questão da igualdade salarial também, e aí é possível a gente fazer uma documentação referente a essa questão da igualdade salarial, tá? E a reforma trabalhista trouxe isso. Essa documentação se chama Plano de Cargos e Salários, é importante para o agricultor e para motivar o trabalhador. A possibilidade de distinguir o contrato por acordo. Então, lembra quando existia aquela conversa que o trabalhador chegava para o agricultor e falava assim, me manda embora? E aí o agricultor fazia isso? Agora eles colocaram isso na lei. Então, eles formalizaram essa prática que já existia. É lógico que tem algumas ressalvas, mas está lá na lei. O termo de quitação atual, que também é super interessante. O termo de quitação atual, o que é? O trabalhador ele dá uma quitação para o empregador no final do ano de todas as verbas que ele recebeu durante o ano. Então, esse documento ele tem uma validade jurídica e amanhã o trabalhador não pode reclamar porque ele deu essa quitação. É lógico que precisa obedecer aí um instrumento legal, tem que ter um instrumento legal para isso, né, com várias especificidades, mas é uma ferramenta super interessante para o agricultor. Uma outra coisa super interessante é a prevalência do acordado sobre o legislado. O que é isso? Os sindicatos, e aí eu reputo as afirmações que são feitas de que os sindicatos perderam a força, porque não perderam os sindicatos com a reforma trabalhista, eles continuam tendo força e continuam sendo instrumento de negociação entre as partes, que o agricultor precisa lançar mão disso, inclusive através do seu sindicato de representação. Os dois sindicatos eles precisam conversar. Por quê? Porque essa figura da prevalência do acordado sobre o legislado é quando eles fazem acordo. Os dois sindicatos, o sindicato da categoria profissional e o sindicato da categoria do empregado, eles vão conversar para tratar de regras que podem, inclusive, ir contra as regras que estão lá na CLT. E a CLT, ela traz especificamente quais são as regras que podem ser acordadas e quais são as regras que não podem ser acordadas de jeito nenhum. Então, foi altamente importante e a favor do agricultor, essa regra da prevalência do acordado sobre o legislado. Além disso, que eu achei também muito importante e que isso foi o grande pontuador aí para diminuir as ações trabalhistas, foi a questão de condenar o perdedor em honorários advocatícios sucumbenciais e litigância de má-fé. Então, antigamente era aquela fábrica, né, de reclamatórios trabalhistas, sem sentido nenhum, sem direito nenhum para o lado do trabalhador.
Eles entravam, não tinha mentia para a justiça, não tinha consequência nenhuma. Hoje, se isso acontece, eles são condenados em honorários advocatícios e litigância de má-fé. Eu já vi isso acontecer. Então, de fato, foi super importante. E, por fim, Débora, eu trago aqui as regras internas. A reforma trabalhista, ela trouxe para o agricultor a possibilidade dele criar regras políticas internas dentro da fazenda dele. Então, se ele tem um costume ali dentro da fazenda dele com o pessoal, por exemplo, que vai para os alojamentos, e esse costume, ele fazendo uma análise de risco, e esse costume podendo gerar um risco financeiro para ele, ele pode criar uma regra através ou do código de conduta ou do regulamento interno para que o trabalhador tenha ciência dessa regra e aí, se ele descumprir, ele vai ter consequências. Ele vai ter consequências. Então, é uma figura também muito interessante a criação dessas regras internas, da política interna dentro das fazendas. Bom, antes de passar para a Falei próxima demais, pergunta, né? não, antes de passar para a próxima pergunta, eu vou te dar os parabéns por todos os pontos abordados, pelo teu conhecimento nos pontos abordados, pontos mais relevantes abordados na reforma trabalhista para o agronegócio. Foi muito bem respondido. Obrigada. E, por fim, sabemos que anualmente, André, agricultores são inseridos na lista suja do trabalho análogo à escravidão. Quais dicas que tu daria para que eles não sejam inseridos nessa lista? O que você vê de alternativa? Eu acho que antes da gente começar a falar da lista suja, a gente precisa falar mais um pouquinho sobre a questão do ESG, porque essa preocupação da lista suja, ela está inserida no contexto do ESG, do ESG. Quando a gente fala de ESG, a gente, primeiro, o pessoal que quer trabalhar com direito do trabalho rural, e para ele poder fazer essa conceituação, para ele poder contextualizar o direito do trabalho rural dentro do ESG, ele precisa entender que o ESG é fazer mais do que a lei fala. Então, é a fazenda olhar com as pessoas que ela lida e verificar como que ela vai se relacionar com essas pessoas. Sejam fornecedores, sejam os próprios colaboradores, a comunidade em volta da fazenda. A fazenda precisa conversar com a comunidade em volta dela, ela tem que ter um bom relacionamento com a comunidade em volta dela. E, além disso, com os stakeholders também, banco, sindicato, Ministério Público, eu costumo dizer que não adianta ele fazer tudo bonitinho dentro da fazenda e ele não mostrar que ele fez. Ele tem que mostrar para os stakeholders, Ministério Público do Trabalho, sindicatos, fiscal, ele tem que mostrar para a sociedade que ele faz assim, que ele age em conformidade com as regras legais e com as regras de mercado. Então, o ESG é ter esse olhar para todo mundo, com políticas de inclusão, com políticas de igualdade, diversidade, proteção de dados, né? A questão do LGPD, e sempre preservando a imagem e a reputação do agricultor. Aí agora eu entro na questão do trabalho análogo à escravidão. Por quê? Porque o trabalho análogo à escravidão, ele fere muito a imagem e a reputação do trabalhador. Nós temos um caso aqui bem interessante aqui em Minas, de um cafeicultor que tinha certificação por uma certificadora internacional, e ele foi certificado e depois, passou alguns meses, ele estava na lista suja do trabalho análogo à escravidão. E essa lista suja, e aí, obviamente, ele perdeu o selo de certificação, né? Se ele perdeu o selo de certificação, o que mais que aconteceu? Ele perdeu dinheiro. E a imagem dele está manchada até hoje. Todo mundo aponta o dedo para ele e fala, é aquele cafeicultor que, apesar de ter o selo de certificação, ele estava inserido na lista suja. Isso ficou ruim para ele e para a empresa de certificação, né? Para a auditora de certificação. Quando a gente fala de trabalho análogo à escravidão, a gente está falando principalmente da lista suja, que sai todo ano. Que o executivo solta essa lista suja todo ano. E, infelizmente, todo ano tem agricultores presentes nessa lista suja. Pouco em relação à pujança do nosso agronegócio, muito pouco, muito pouco.
mas os agricultores eles precisam estar atentos às regras, a desobediência às regras que podem levá-los para essa lista suja. E a gente tem muita fundamentação legal para trabalhar análogo à escravidão. Aí eu chamo atenção para a OIT, para a Organização Internacional do Trabalho. Na OIT a gente tem a Convenção 29, a 105 e a 111. Tô colando aqui, tá, gente? Porque eu não decoro número, sou péssima para número, então eu tenho minha colinha aqui. 29, 105 e 111 são 3 convenções da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. A gente tem a Convenção Americana dos Direitos Humanos, o decreto aí brasileiro 5856 de 66. A gente tem o artigo 444 da CLT. Temos um artigo do Código Penal 149 que criminaliza o infrator do trabalho análogo à escravidão. Tem o protocolo 2014 da OIT e o decreto 5.017 de 2004. Então, essa é a fundamentação legal para que o trabalhador, para que o empregador possa cair na questão do trabalho análogo à escravidão. Quando a gente fala... Eu sei quando eu estou falando demais, quando eu começo a beber água, porque minha boca seca completamente. Deixa eu respirar para poder falar, então. Quando a gente fala de trabalho análogo à escravidão, nós estamos falando de desobediência às regras de saúde e segurança do trabalho, que são essas que eu falei para vocês a live inteira, e regras trabalhistas, tá? Eu fiz uma pesquisa examinando alguns TACs feitos com o Ministério Público do Trabalho e com alguns agricultores, e aí eu pude concluir algumas coisas. Que não foi, essa pesquisa não foi agora, tá? Foi já há algum tempo atrás, mas eu pude concluir algumas coisas. Por exemplo, regras relacionadas, não uso de EPI, equipamento de proteção individual é um instrumento obrigatório para o trabalhador se proteger. Então, o não uso do EPI é uma desobediência, é uma regra de saúde e segurança do trabalho que está na NR 31 e pode levar o empregador para a lista suja. Que mais? Água potável. Falta de fornecer para o trabalhador a água potável. Como que o trabalhador trabalha debaixo de um sol quente sem água potável? Né? Isso não fere só uma regra de saúde e segurança do trabalho, porque está inserida na NR31, mas fere com toda certeza o princípio da dignidade da pessoa humana. Regras relacionadas a alojamento, casa de morada, família não pode morar no alojamento com outros trabalhadores, eles olham tudo isso, a estrutura do alojamento, cama, os armários, tudo que possa ferir a dignidade do trabalhador pode colocar o empregador nesse lugar de infrator do trabalho análogo à escravidão. Mas não é só uma situação. São várias situações. O fiscal, aí o primeiro passo é a fiscalização, né? Então, o fiscal do Ministério do Trabalho, ele não vai chegar na fazenda e vai ver uma situação só e já vai apontar o dedo para o agricultor e falar que ele é um infrator de trabalho análogo à escravidão. Não. Ele tem que ver várias situações, e aí eu vi isso nos TACs, várias situações que podem levar aquele agricultor para esse lugar. Não é uma apenas isolada. Então, regras de saúde e segurança, regras trabalhistas, excesso de jornada de trabalho, em todas elas eu vi excesso de jornada de trabalho, ou seja, fazer muita hora extra, apesar da lei permitir que se faça 2 horas por dia, mas tem que prestar atenção na jornada de trabalho, tem que ter um limite de 11 horas, não pode ser menos do que isso, tem que ter essa obediência de 11 horas. Que mais? Eu costumo falar para os meus clientes o seguinte: vocês não querem cair nesse lugar? Então se coloquem no lugar do trabalhador. Se vocês se colocassem num lugar que ferisse a dignidade de vocês, e vocês colocam o seu trabalhador nesse lugar, pode ser que você corra o risco de ser enquadrado como trabalho análogo à escravidão. E aí a gente considera o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que a legislação trabalhista também levou para ela e tem a dignidade do trabalhador.
que também precisa ser obedecido. Então é isso. E assim, a gente sabe que ainda existe muita militância, a fiscalização, infelizmente a gente tem fiscais que são muito militantes. Então, para que o agricultor se proteja, o que ele precisa fazer? Eu oriento ele, o melhor dos mundos, no caso de uma fiscalização, é ele chamar um tabelião cartorário e lavrar uma ata notarial. Ele lavrar uma ata notarial e aí o tabelião cartorário vai andando com o fiscal vai colocando como que chama? No auto de infração, todas as infrações que ele viu, e o tabelião cartorário vai colocando na escritura, na ata notarial, na verdade, tudo que ele viu. E todos os dois têm fé pública, né? Então vai ser uma briga de fé pública ali. A gente sabe que quem ganha processo é quem joga melhor, quem tem as peças melhor. Então, de um lado, a gente vai ter a ata notarial do tabelião que tem fé pública, do outro lado, a gente vai ter um fiscal que também tem fé pública. Então, vai ficar aí pela análise do juiz. Se ele não consegue fazer isso, uma testemunha, colocar uma testemunha para andar com o fiscal, uma testemunha que seja maior de 18 anos, que não seja parente do empregador, para andar com o fiscal. Se puder também chamar o advogado, porque isso, de fato, quando ele entra para essa lista suja, é lógico que ele tem possibilidade de defesa, isso fere muito a imagem e a reputação dele. E isso pode manchar a imagem dele por muitos anos. Então, ele precisa ficar muito atento a essas questões relacionadas. E a gente tem em Minas, eu não sei como que isso aí é aí no Sul, mas a gente tem casos em Minas, na região Centro-Oeste também. Infelizmente, isso ainda acontece. Pouco, mas ainda acontece. Bom, embora, como tu mesmo falou, embora temos muitos fiscais militantes, para que o agricultor seja inserido nessa lista, ele deve ter um conjunto, digamos assim, de desobediência, e não só um ou dois fatores isolados. Exatamente, exatamente. Aquela figura, sabe aquela figura antiga que a gente via das porteiras trancadas, né, do trabalhador impedido de se locomover? Ela existe ainda, ela também pode ser uma configuração, mas não é só isso. A gente está falando de uma possibilidade de trabalho análogo à escravidão moderno, que aí está inserido nesse contexto outras situações, que são situações de desobediência às regras legais, regras do direito do trabalho e regras de saúde e segurança do trabalho. E para mim, na minha concepção, as regras de saúde e segurança são as que mais devem chamar a atenção, tanto do agricultor, para evitar que ele se coloque nesse lugar. Tá? Bom, seriam essas as perguntas do nosso debate, que o tema seria gestão trabalhista rural, muito bem abordado pela doutora Andréia. Não sei se a doutora Andréia tem mais algum ponto a ser falado. Estou dando uma olhada aqui nas minhas anotações. Acho que não, acho que a gente trouxe tudo. Ana, você não quer tratar de nenhuma... Fiquei bem quietinha. Não falei nada para não interrompê-las, afinal eu estou só assistindo. Primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que a doutora Sulamita, a nossa presidente do IARGS, entrou na live, mandou os parabéns para vocês. Também um abraço ao doutor Arnaldo. Muito obrigada. Então, acompanhou aqui o debate, as perguntas e a palestra, que foram excelentes. Também o doutor Arnaldo mandou parabéns. Presença do doutor Albernir Cherubini, registrada aqui. Deixa eu ver, dar mais uma olhadinha. É assim que a gente faz, meninas. A gente sempre dá uma olhadinha, vê quem entrou, vai falando os comentários. Deixa eu aproveitar que você falou do Albernir. Claro. Deixa eu aproveitar, agradecer a presença do mestre aqui, que eu aprendo muito com o Albernir, mas convidar quem quiser trabalhar com direito trabalhista rural, entra para a nossa comissão. A gente tem a Comissão de Gestão e Relações Trabalhistas da UBAL, que é a União Brasileira dos Agraristas Universitários, né, sediado aí nessa cidade que eu adorei conhecer, que é Porto Alegre. Estou doida para voltar, inclusive. E tem um site? Como é que a pessoa pode... Não, a gente ainda não tem site. A gente tem redes sociais. Podem me chamar no direct aqui do Instagram, podem entrar em contato comigo. Eu sou a presidente da comissão. E eu dou todos os canais, os meios para poder entrar na nossa comissão. A gente tem grupo de estudo para estudar sobre a legislação trabalhista rural. Nós vamos fazer um congresso no mês de maio.
Acredito que Perfeito. seja o primeiro congresso de direito trabalhista rural do Brasil, a nossa comissão que vai fazer. Olha aí que legal. Então, vamos divulgar esse trabalho. Vamos, com certeza. A gente começou agora a se preparar, nós vamos procurar IARGs para isso, pode ficar tranquilo. Com certeza, já estão convidadas. Olha só, Obrigada. falando do IARGS, então, eu não sei se você sabe, mas o Instituto tem mais de 90 anos, 96 anos já. Ele é o que proporcionou a criação da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Rio Grande do Sul. E está cada vez mais digital. Agora, com a pandemia, ele teve que se transformar para poder continuar vivo. Então, nós já estamos, assim, temos muito orgulho das nossas redes sociais. Já temos 3.714 seguidores no Instagram, 3.200 no Facebook, 579 no Twitter e no canal do YouTube, 1.156 seguidores. E lá ficam salvas, ficam à disposição, né, de toda a comunidade jurídica, as lives e todas as palestras que são proferidas digitalmente, de forma digital, no IARGS, que ultimamente é a maioria de todos os eventos. Claro, existem ainda os presenciais e próximo ano queremos voltar mais à presencialidade, mas não podemos deixar de lado todo mundo digital. Convido também a todos os associados para participarem da nossa confraternização de fim de ano, que vai ser agora na próxima quarta, dia 14 de dezembro, a partir das 18 horas, na sede do IARGS, lá na Travessa Celino de Carvalho, no 6º andar. Eu fiquei com uma dúvida agora dessa da condição de trabalho análoga à escravidão. Se com o auto de infração é dada a oportunidade ao empregador de corrigir, de transformar os erros ou as infrações para depois ocorrer uma nova fiscalização. É possível isso? É possível, sim. Ele é notificado, tá? Existe algumas possibilidades que a gente chama de critério da dupla visita, em que nesse critério da dupla visita, ele pode apresentar, se ele apresentar a documentação que falta, aí é sanado a irregularidade. Mas em algumas situações, tá? Por exemplo, a questão da falta de carteira de trabalho já não pode. Então, já pegou ali o trabalhador sem carteira assinada, já tem a multa já. E aí soma isso com mais alguns fatores, com mais algumas situações que ele colocou lá no auto de infração, pode gerar a questão do trabalho análogo à escravidão. Mas ele sempre é notificado. E geralmente, Ana, doutora, desculpa, essa mania de... É porque eu não ligo para... Não me chamem de doutora e eu tenho esse hábito de não chamar os outros também. Mas existe a possibilidade, na maioria dos casos, o auto de infração acontece, ele é notificado para se defender e esse auto de infração é encaminhado para o Ministério Público do Trabalho. E aí o Ministério Público do Trabalho chama o empregador lá, provavelmente para assinar um TAC. Mas o TAC não é um documento que já resolve todos os problemas, né? O TAC, inclusive, precisa de orientação de advogado para o empregador assinar esse TAC. Eu sempre chamo atenção para isso. Não assinem TAC sem ter o seu advogado do lado, porque o TAC é um título executivo, né? Um cheque que o empregador está dando, sem prazo, inclusive. Porque sim, dura... todo um processo administrativo antes dessa inclusão nessa lista. Sim, aí tem um processo administrativo, ele tem a possibilidade de se defender nesse processo administrativo, e aí ele pode ter a consequência também, além da consequência de mercado, ele pode ter também sofrer uma ação na justiça por parte do próprio trabalhador, tá? Então são inúmeras consequências jurídicas e financeiras para ele. Que podem ocorrer a partir dessa fiscalização. Exatamente, então é preferível ele corrigir. Vai ficar mais barato ele corrigir do que ele correr o risco. Do que remediar, né? Remediar. Exatamente. Exatamente. Tá, e voltando lá ao início da explanação, eu fiquei também com dúvida quanto a... Tu falou do banco de horas, que eu queria perguntar, que eu acho muito interessante também com essa alteração da legislação trabalhista. Agora deixa eu me lembrar certinho o que era lá do início que eu queria perguntar. Ai, me deu branco. Me ajuda, foi no inicinho da palestra. No começo eu falei sobre governança corporativa, falei de ferramentas de governança corporativa.
da governança corporativa e também dessas certificações internacionais, que depois até tu acabou falando, mas que eu achei super interessante. A pessoa tem que saber o que ela precisa atingir para poder ter a certificação. Exatamente, exatamente. Ela precisa primeiro... Tá, não pode ela precisa primeiro saber o produto dela se adequa a qual mercado, né? Esse mercado exige o quê? Quanto que eu vou ganhar certificando o meu produto? Vale a pena financeiramente eu certificar o meu produto? E aí ele descobre qual que é esse selo, né? Esse selo. Infelizmente, a gente ainda não tem... Os que foram criados pelo governo ainda não funcionam muito, não agregam valor para o agricultor, não. A gente tem que buscar mesmo mais selos internacionais, espero que no futuro isso se resolva. E aí ele vai procurar uma empresa de consultoria, para dar para ele uma consultoria para ele fazer as adequações. E aí qual é o caminho que ele qual tem é que o seguir? caminho? Porque o caminho, geralmente esses selos de certificação, eles olham para 3 critérios. O critério social, que é o trabalhista, o critério ambiental e o critério de rastreabilidade, porque o importador ele quer saber de onde vem esse produto, né? Como que é feito. Da plantação até a colheita. Então, isso tudo tem que ser anotado, tem que ser bem provado gerido. Também, sim. E aí, Ana, quando a gente fala de certificação internacional, a gente está falando de um protocolo próprio, de regras próprias. Claro. Elas se baseiam principalmente na OIT, na Organização Internacional do Trabalho. Por isso que não dá para não falar de ESG, de sustentabilidade, porque tá tudo casado ali, entendeu? Claro. Então, ele tem que olhar para essas regras. Pode acontecer, eu já vi isso acontecer, de regras de certificação serem mais rigorosas do que a nossa própria CLT, do que a própria legislação trabalhista. Exigirem mais coisas que a própria CLT. E aí ele tem que obedecer ao protocolo de certificação, porque senão ele não vai certificar o produto dele. No café é bem interessante financeiramente, é bem interessante. Vale a pena. Vale a pena. Por tempo? Tem um prazo essa certificação? Ela é renovada? Tem. Ele tem que... Quando se trata de Rainforest, se eu não estiver enganada, tem algumas regras, porque mudou agora a regra da Rainforest. A UTZ juntou... Para mim, por isso que eu estou perguntando, é bem legal para mim saber. A UTZ se juntou, né, com a Rainforest, e aí essas regras mudaram. Eu acho que o primeiro ano eles precisam de passar por uma auditoria, e acho que todos passam, mas depois eles são sorteados. Aquela fazenda é sorteada. E pode ser que eles façam também a certificação em grupo. E aí, sendo em grupo, apenas uma fazenda do grupo. É muito interessante. É um mercado de trabalho muito legal. Muito legal. Muito legal. Bom, eu vou chegar a uma conclusão, depois vocês digam se eu estou errado ou não. Acho que vale a pena cada vez mais se atualizar sobre legislação, sobre as certificações e fazer o mais certo possível, porque só se tem a lucrar com isso. Com certeza. Por aí, não. Exatamente, você tem toda a razão. Não tem outro caminho. Tá? A gente sabe que é difícil. A gente sabe que é difícil, mas é importante. Para evitar um risco, aquilo que a gente falou no início da palestra, né? Os riscos que o agricultor da própria atividade está sujeito a correr. Já é uma atividade, como colocou a doutora. Já é uma atividade de risco, né? E esse é um dos riscos. Então, prevenir. Sim. Esse risco pode ser bem previsto e bem tratado, porque o tempo é o que não se pode e não tem o que fazer. Porque tem alguns que nós não temos que fazer, não. Mudanças climáticas. Mas esse é um risco que a gente já pode ter uma precaução para não sofrer esse risco, dentro de uma gama inteira de riscos que a própria atividade... O negócio já tem. Se ele fala em profissionalizar a gestão dele, a gestão trabalhista está inserida nessa profissionalização. Então, e essa profissionalização é para o pequeno, é para o médio, é para o grande, é para todos eles. É geral, para todos
investimentos, não interessa. Exatamente. Essa coisa de fazer conta no papel de pão, como eu já vi muito acontecer, não existe. Terminou esse tempo, né? Não dá mais. Tinha. Essa daí, Verdade. sim. Meninas, doutoras, queridas, eu adorei. Agradeço, Bom. assim, ó, imensamente a presença de vocês aqui nas nossas lives. Eu Já que deixo o agradeço, convite para doutora Ana. próximas. Vamos conversando, vamos combinar mais assuntos do agronegócio, do direito agrário. Agradeço. Muito obrigada. Imensamente. Muito pra obrigada. vocês falar. Muito obrigada, doutora Muito Ana. obrigada. Boa Muito noite a obrigada todos. também Muitíssimo a todos obrigada. que estão aqui presentes. E muito obrigada ao IARGS, né, por essa Perfeito. oportunidade. Que na agenda de dezembro já não tem mais lives disponíveis, né? É verdade. É. Tá bem extenso. Mas próximo Sim. seguimos, vamos continuar. Aí a gente marca de novo, tá bem? Foi meu nome, prazer. Muito obrigada. Tá bom. Uma boa noite a todos. Boa noite. Uma boa noite. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.